Rapaz, desde quando eu coloquei o Neto aqui, o Palmeiras só ganha, só vitória. Desde quando eu coloquei o Neto, é só vitória. Então fala aí, Neto. Fala aí, Neto. E o Palmeiras, Neto? Fala aí que tá bom, Neto. Só vitória. Fala aí, Neto. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém? Treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? Fala, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha o Palmeiras aí, pessoal. Olha o Palmeiras, 15 pontos, são 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras garante aí o primeiro lugar geral, pessoal. Ninguém mais pode chegar a 15 pontos. Já olhei aqui, ó. Já olhei toda a tabela, ninguém chega a 15. No grupo H, Vélez e Penharol só chegam a 13. No grupo F, só chegam a 12. No grupo E do Racing só chega a 13. Do São Paulo só chega a 14. Central Córdoba só 14. River Plate esquece. Universidade de Chile, ninguém chega mais a 15 pontos. E o Palmeiras vai chegar a 18, pessoal. Ainda tem mais um jogo em casa. Vão ser 6 jogos e 6 vitórias. Rapaz, que campanha. Vamos aí para o pós-jogo e depois eu volto aí falando do Verdão. Léo, mais um jogo importante do Piquerez. Mais um jogo importante do Piquerez, mais uma boa atuação do Palmeiras, que não teve a atuação mais espetacular deste ano, nem dessa edição da Libertadores. Me parecia que o Palmeiras queria o apito final desde que o árbitro apitou para o começo do jogo, né? E o Palmeiras gostaria que o jogo acabasse. Acho que controlou bem a partida, muitos momentos sem a bola até. Aí entregou para o Bolívar, para que o Bolívar, com pouca criatividade, só a partir de cruzamentos para a área, tentasse ameaçar o gol do Everton. Teve um gol anulado do lado do Palmeiras, um gol anulado também do lado do Bolívar. O gol do Palmeiras, para mim, bem anulado na jogada, mas era mais uma oportunidade que o Palmeiras poderia ter marcado um gol a mais dentro do jogo. Acho que foi mais ou menos por aí a atuação do Palmeiras hoje. Entregou a bola para o seu adversário, sabia da fragilidade, que não seria agredido, conseguiu descansar mesmo sem a bola, e no momento que tinha a bola, às vezes o Palmeiras descansava também. Porque não foi aquele Palmeiras que optou muito pela transição, recuperava e acelerava rápido. Não. O Palmeiras cadenciava um pouquinho mais. Jogo importante para o Rafael Veiga também, que teve meia hora no duelo de hoje. Teve mais minutos do que vinha tendo nos últimos jogos. E o Palmeiras me parece muito bem coordenado nesse sentido. O Abel vai dosando a quantidade de carga de cada jogador e limpando aquele departamento médico do Palmeiras. Então, se o Veiga estava por lá, o Maurício estava por lá, hoje o Maurício jogou 60 e poucos minutos, ele saiu justamente para a entrada do Rafael Veiga e assim por diante. Felipe Anderson foi titular durante boa parte do jogo, o Mike entrou no final para fazer aquela dobra com o Marcos Rocha. Você citou o capitão do Palmeiras, volta importante também, para dar até um descanso também para o Giai, que vinha de uma boa sequência de jogos, boas atuações, mas o Marcos Rocha é muito importante para o grupo todo do Palmeiras. Ponto curioso de hoje, o Murilo atuando como zagueiro do lado direito. A minha expectativa era de que ele fosse o zagueiro do lado esquerdo e o Fux do lado direito, por mais que com o Gustavo Gomes o Fux já vinha jogando do lado esquerdo e o Gomes do lado direito. Eu achei que o Abel fosse inverter, mas hoje ele colocou o Murilo pelo lado direito e mantendo o Bruno Fux por este lado esquerdo. Nem parece que o Estevão não jogou, que não precisou do talento do Estevão. Esse time é muito maduro e preparado. Hoje o Estevão descansou, até porque a sequência é importante para o Palmeiras. Com certeza. É também importante preservar o menino em algum momento, né? Dar oportunidade para outros jogadores. O elenco do Palmeiras é grande, então o fato de não ter o Estevão hoje fez com que o Felipe Anderson fosse titular do lado direito e o Maurício como esse meia de ligação, e a primeira opção de banco fosse o Veiga. Outro garoto que teve uma oportunidade hoje, que já vinha um tempo sem atuar, foi o Luigi, que entrou, jogou meia hora, entrou junto com o Veiga no duelo contra o Bolívar. Também é importante que o Abel rode e coloque esses meninos na rotação. São meninos talentosos, o Luigi, claro que não tem um potencial igual ao do Estevão, mas para a composição de elenco são peças importantes para ganhar até rodagem numa competição específica como a Libertadores. Importante a atuação do Luigi hoje também. Vamos com a tela com as mudanças que o Abel fez ao longo da partida.
Ele começou com Everton, Marcos Rocha, Fux, Murilo e Piquerez. No meio-campo, o Rios com Emi Martinez e o Maurício. Lá na frente, o Felipe Anderson, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Terminou com o Vanderlan na lateral esquerda, até para o Piquerez também descansar um pouquinho. Meio-campo trocou o Maurício pelo Veiga e no ataque ele trocou as 3 peças, deixou todo mundo mais fresco. O Facundo, a gente adiantou aqui ontem que ele voltaria ao time titular e voltou. O Léo jogou muito bem hoje, fez 2 gols, um anulado, como você falou, mas foi bem. Foi um ótimo jogo do Facundo de novo, até um jogador um pouco subestimado, que não tem o mesmo brilho, o mesmo encantamento que gera um Estevão, também não tem a mesma qualidade técnica, mas é um cara muito importante, que tem sido muito útil para esse Palmeiras do Abel nesse primeiro semestre. Já falei sobre isso algumas vezes aqui, nenhum dos meias do Palmeiras se sente mais confortável pelo lado esquerdo. O Felipe Anderson gosta mais do lado direito, o Estevão gosta de jogar de 10 ou pelo lado direito. O Facundo também é um jogador que prefere o lado direito. Mas neste momento da temporada, até por uma carência, digamos, naquela posição, ou pelo Paulinho ter demorado um pouquinho mais a estar bem fisicamente, o Facundo tem quebrado um galho, entre aspas, e jogado muito bem, se adaptou bem a essa posição. Ele faz muito aquele movimento de vir para dentro e abrir o corredor para o Piquerez passar. O lateral uruguaio é um lateral de muita passagem, de chegada no fundo. Então acho que isso tira o melhor do Piquerez, sem que o Facundo consiga perder algumas de suas qualidades. Entre elas, esse jogo entre linhas que ele tem, a capacidade de passe, assistência, remate para o gol, chegada na área, enfim, tem se mostrado uma peça muito útil para o elenco do Palmeiras. A escolha na dobra da lateral ali, voltando, né, com os 2 à disposição. Mais para manutenção do jogo, no jogo tranquilo, o Palmeiras não precisava mais se expor tanto? Não atuou. O Mike e Marcos Rocha não atuaram juntos nem por 10 minutos. O Mike entrou com uns 37, 38 minutos do segundo tempo, mais para conter a questão dos cruzamentos para a área, que era a única arma que o Bolívar tinha a seu favor no duelo de hoje. Tentar alçar a bola na área defendida pelo Everton e numa bola cabeceada, tentar, ou numa bola rebatida, tentar criar suas oportunidades, até conseguiu um gol que acabou sendo anulado, mas eu acho que foi uma boa atuação do Palmeiras hoje com o Vitor Roque de 9, e para mim o Vitor Roque sofreu uma penalidade máxima não marcada pela arbitragem hoje. O Vitor Roque estava numa sequência super positiva, 3 jogos, 3 gols, fez uma boa partida também hoje. Próximo jogo do Palmeiras também é em casa. Tranquilo, porque não importa se vencer, se perder ou se empatar, tem a melhor campanha, tem o primeiro lugar do grupo e é mais uma oportunidade para o Abel testar ou projetar o Super Mundial. Mas aí no Campeonato Brasileiro todo ponto é bem-vindo, especialmente contra o Bragantino, que faz uma ótima largada de Campeonato Brasileiro. É difícil a gente dizer que o Bragantino será candidato ao título e que brigará pelos mesmos objetivos do Palmeiras ao longo dessa temporada de 2025, mas no momento é fato que o Bragantino briga por posições próximas às do Palmeiras. Então é importante também vencer esse duelo contra uma equipe que exige muito fisicamente do seu adversário, o caso do Bragantino, que faz uma boa pressão na saída de bola, que faz com que você tenha que ter elementos na sua saída, uma variação possível. Então acho que é sempre útil quando um treinador pode preservar os seus principais jogadores já tendo alcançado seus objetivos. É muito diferente de quando um time já está eliminado daquela determinada competição e o técnico acaba preservando porque ele já não tem mais nada para colher dali e dali não sai mais nada. Não, no caso do Palmeiras, o Palmeiras já é o primeiro colocado e nesse caso até optou por preservar alguns jogadores. Outros permaneceram entre os 11, por exemplo. Hoje, Emi Martinez e Richard Rios foram os 2 volantes titulares do Palmeiras, são os titulares do Abel com maior frequência e permaneceram em campo durante os 90 minutos. Será que no final de semana o Abel vai trocar? É uma posição que exige bastante da parte física do jogador. Também o Estevão deve voltar para esse duelo, como você falou. Ninguém esperava que ia ser um confronto, falando de Palmeiras e Bragantino, um confronto pelas primeiras posições e acabou virando um confronto direto. Vai dar até para a gente medir como que o Bragantino está preparado ou se realmente é uma fase boa. Não considero que seja uma fase boa, acho que ele tem muitos méritos nessa largada do Campeonato Brasileiro, mas claro, o Palmeiras é um oponente de um outro nível que colocará ainda mais desafios para a equipe do Fernando Seabra. A expectativa é que o Paulinho esteja 100% no Super Mundial, não sei se agora... Quando veio a contratação, parecia que seria um titular indiscutível, absoluto. E com o Facundo Torres fazendo
tendo bons desempenhos, acho que não está tão óbvio assim um pelo outro. Acho que o Paulinho é mais jogador, tem mais talento, é mais jovem, pode se destacar, mas não está mais tão fácil. Paulinho está sendo mais preservado, está voltando com calma porque a lesão foi mais séria? Sim, é por isso que o Paulinho tem sido, para muita gente, menos aproveitado do que deveria. Mas é tudo muito controlado, é um trabalho muito minucioso que o Palmeiras faz quanto à volta desses jogadores de lesão. Isso fica muito claro também com relação ao Veiga. Um outro ano, em uma outra oportunidade, acho que o Veiga já teria tido mais minutos, teria jogado com mais frequência, voltado já a ser um titular de fato no Palmeiras. Como agora a situação está muito mais confortável, o Abel tem 2, 3 opções para aquela posição, ele consegue ir dosando a carga do Veiga jogo a jogo para que ele tenha o melhor retorno possível. E a cada dia que passa, uma possível lesão vai tirar o jogador lesionado do Super Mundial de Clubes ou da Copa do Mundo de Clubes. Então é necessário você trabalhar ao máximo para evitar esse tipo de problema. Claro que numa dividida, numa chegada atrasada ou num jogador que cometa uma falta mais forte, você pode acabar perdendo um jogador por lesão, mas acho que a comissão técnica do Palmeiras vem fazendo bem esse trabalho, conseguindo colocar uma equipe sempre forte, bem arrumada, mas também preservando os atletas na hora certa, dosando a quantidade de minutos para não estourar ninguém. A gente tem visto um 4-3-3 mais vezes do que qualquer outro sistema de jogo do Abel. Com o Paulinho, a gente já conversou aqui algumas vezes que ele, de fato, não é um ponta. Talvez o Abel tenha que mudar um pouco nesse time. Tem problema? Vai mudar muito? Não muda muito? Não, mais como dupla do que como um ponta? Acho que não muda tanto, até porque essa configuração do 4-3-3 é mais um ponto de partida do que propriamente como o Palmeiras se comporta com a bola. Isso varia bastante, mas geralmente o Palmeiras tenta uma saída de 3 com 2 volantes e 5 homens de mais chegada na frente. Geralmente o mecanismo do lado esquerdo, que seria o do Paulinho, é o ponta vir para dentro, no caso o Facundo Torres, e abrir o corredor para o Piquerez passar. E aí isso, independentemente de ser o Facundo ou o Paulinho, e saindo da ponta esquerda para dentro, eu acho que você consegue explorar o que o Paulinho tem de melhor. São jogadores diferentes, eu vejo o Facundo atuando mais pelo lado direito. Nesse caso, mais como um meia e o Paulinho mais como um atacante, um jogador com capacidade de 1 para 1, de tirar um jogador da jogada, de um poder de decisão individual maior do que o Facundo nesse sentido. Quando o Facundo, para mim, é mais um passador, um jogador inteligente para entrar na área, ocupar o espaço certo. Isso muda um pouquinho a dinâmica, mas eu acho que o Palmeiras vai obter essa dinâmica com o passar do tempo, à medida que o Paulinho também conseguir ser titular com maior frequência. Eu acho que ele já entrou num outro estágio em relação ao que ele estava logo depois da lesão, tanto é que já foi titular do Palmeiras. Vamos ver o que o Marcos Rocha falou depois da partida. Todas as Libertadores que a gente disputou, a gente teve esse objetivo de terminar em primeiro, fazer a melhor campanha para decidir dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Feliz, mais uma vez, por essa conquista. É mérito coletivo, então, parabenizar a todos. Não tem muito o que falar da campanha do Palmeiras, Léo. Brilhante. O Abel claramente já aprendeu a jogar essa competição. Desde que o Abel chega no Palmeiras, o Palmeiras começou a ser muito mais respeitado na competição, tem um olhar e os outros têm um outro olhar para o Palmeiras. É o melhor time que ele tem, mais fácil, acho que ele já sofreu muito mais com menos. É só esperar para ver se esse time vai oscilar em algum momento ou vai manter a temporada assim. Acho difícil não oscilar, mas ao mesmo tempo acho é difícil ver esse time falhar ou se falhar um, tem outros 5. Não. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Bolívar, gols do Murilo logo aos 5 minutos, Facundo Torres fez aos 11, com 11 minutos de jogo já estava liquidada a partida, 2-0, Palmeiras não que nem mais correr, que nem mais suar. Já garantiu aí a vitória. Como tá forte o Palmeiras esse ano, pessoal. Poupou jogador, teve jogador que nem entrou em campo. Abel Ferreira poupou aí, visando o Campeonato Brasileiro. Tá aí na classificação, 15 pontos. E agora briga pelo segundo lugar, né? O Cerro Porteño tem 7, o Sporting Cristal 4, Bolívar 3. Bolívar pode chegar na Sul-Americana ainda. E o Cerro Porteño e o Sporting Cristal vão brigar aí pela segunda vaga, quem vai se classificar em segundo lugar. Mas o primeiro lugar é do Palmeiras e ninguém tira. Verdão classificado
em primeiro lugar geral ainda. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.